Eu vou fazer o seguinte, vamos começar com a Yara? Daí nós terminamos assim, terminamos suavemente com o padre. Mas eu vou dar palpite. Pra nós, gente, ele não é o padre Flávio Miguel Júnior, ele é o Ju, tá? É o Ju que estudou com a gente no Getúlio Vargas, tá? Na família, eu digo que é quase o Justin Bieber, com essa cabeleira toda aqui. Querida Yara Bernardi. Pois não. Bom dia. Eu ia falar com você sobre educação. Você teve uma audiência. Você tem o áudio do secretário, gente? Alguém poderia me mandar o áudio do secretário da Educação? André? Gente, do André, você tem aí? Não. Que ele faz uma justificativa, o porquê que ele não foi à audiência pública, tá? Eu quero mandar um abraço pro deputado Jefferson, gente. Hoje, olha que coisa, o Crespo tem 2 conselheiros, o atual prefeito, que vão na segunda-feira lá e faz aniversário no mesmo dia. Jefferson Campos, querido deputado, colega de faculdade, aliás, colocamos o seu áudio no portal Ipanema, e nós fizemos da sua manifestação com o Bolsonaro, né? Falando com Sorocaba, tentamos aí, trouxemos a Manuela aqui também, falando por telefone, e hoje o Jefferson Campos, gente, está comemorando o aniversário. E o governador do estado está aqui, e a primeira atividade dele hoje, enquanto candidato, Márcio Franças, é no Parque São Bento, na igreja do deputado Jefferson Campos, que o governador estará como candidato hoje na TVT e no SBT na sequência, tá? Um grande abraço a você, Jefferson Campos, completando mais um ano de vida. Está perto de 60 já o Jefferson, gente. Ele vai ficar bravo comigo. Tá um grande longe abraço. Disso, hein? Não, é 50 e pouquinho já. Ele é uns 2 aninhos mais velho do que eu. Um abraço, viu, deputado? Tô com o áudio aqui. Então põe o áudio do secretário que justificou a não ida dele, lamentavelmente, à Câmara Municipal. Vocês já sabem, na noite desta terça-feira, 23 de outubro, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba para tratar da gestão compartilhada da educação aqui na nossa cidade. Neste momento, o que nós precisamos, o que todo cidadão sorocabano merece, é um esclarecimento técnico sobre a gestão compartilhada. Onde, como e quando ela vai acontecer? Porque a gestão compartilhada vai fortalecer o trabalho dos nossos professores, melhorar cada vez mais o atendimento aos nossos alunos. Quanto o município irá investir? Como serão escolhidas as organizações sociais que trabalharão em novos próprios municipais para atender as nossas crianças sob a cuidadosa fiscalização da Secretaria da Educação? Quais serão todos os benefícios para os nossos professores e, sobretudo, para as nossas crianças? Essas e tantas outras informações essenciais precisam ser tratadas com atenção e com transparência, sem alarde e sem gritaria. Portanto, estamos começando agora esse trabalho de esclarecimento público sobre a gestão compartilhada, essa forma inovadora, moderna e imprescindível de gerir a educação, que tem dado excelentes resultados em outras cidades. Como será esse trabalho? Nós já convidamos o Conselho Municipal de Educação para uma reunião técnica nesta sexta-feira, 26 de outubro. Em seguida, nós vamos fazer uma apresentação técnica para a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Sorocaba. Nós faremos também uma apresentação técnica ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e para dar a devida repercussão pública a um assunto tão importante, nós faremos nesta quarta-feira, dia 24 de outubro, uma coletiva de imprensa aqui na Secretaria da Educação. E completando, estamos fazendo uma agenda de visitas às nossas escolas para explicar a toda a comunidade escolar os benefícios da gestão compartilhada para os nossos professores, para os nossos supervisores, para toda a equipe da Rede Municipal de Ensino e principalmente para os nossos alunos e as suas famílias. Tudo isso de modo sério, detalhado, transparente e com o devido respeito a todas as pessoas envolvidas. Por tudo isso, a equipe da Secretaria da Educação não vai participar da audiência pública nesta terça-feira na Câmara Municipal. A explicação é muito simples. As 2 audiências públicas anteriores, das quais nós participamos, fugiram completamente da necessária esfera técnica e se tornaram cenários de discussão político-partidária, palcos ideológicos, onde nós inclusive fomos agredidos verbalmente, que só atrapalham o bom andamento do nosso trabalho. O que nós precisamos agora é de esclarecimento público de ordem prática e técnica para
para todas as instâncias, o Conselho Municipal da Educação, a Câmara Municipal, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a imprensa e a população em geral. É disso que nós precisamos agora, não de mais discussões ideológicas. Bom trabalho e até já. É a Prefeitura de Sorocaba fazendo... Põe aí a Prefeitura, se alguém quiser, tá no site da Prefeitura. Tá no site da Prefeitura. Perfeito. Você, Yara, eu tenho a minha opinião, falo depois, vai lá. Essa conversa fiada do secretário, ele foi em 2 audiências públicas, secretário André, ele foi em 2 audiências públicas chamadas na Câmara, porque foi o único espaço de diálogo que o Conselho Municipal em parceria com o Conselho. Eram audiências em parceria, a Comissão de Educação da Câmara e o Conselho. É o único espaço... Como era essa semana também. Que a rede achou para debater. O discurso dele é totalmente desconectado da realidade, porque ele tomou uma decisão, fez uma coletiva de imprensa, apresentou o projeto, agora que vai conversar com o Conselho? Não, já está discutido, o projeto já está pronto, em andamento. Eles têm maioria no Conselho? O Conselho Municipal de Educação tinha estabelecido ele. Eles têm maioria, porque é um conselho deliberativo, pro ouvinte entender. Exato. Ele não pode pôr um plano se não for aprovado por este Conselho. A Secretaria de Educação e Saúde ele tem maioria no Conselho, então não passa no Conselho, o plano dele não vai vingar. O Conselho tinha pedido um período para fazer o estudo e depois voltar a debater. Ele atropelou tudo, atropelou a Comissão de Educação da Câmara, a audiência, que era o único espaço que a rede de educação tinha para conhecer o que eles querem fazer. Os vereadores também não conhecem. E numa audiência pública, numa coletiva de imprensa, anunciou o projeto. Eu até ia, porque como ele não vem aqui, eu vem ia com lá. Com esse discurso de democracia. As 2 vezes que ele foi em 2 audiências que nós tivemos, os temas eram apostilamento e a tal da gestão compartilhada, como ele fala. Mas para que nível de educação? Como assim? É para creche, porque eles têm 1000 professoras já concursadas e não chamam. Nós estamos com 1000 professoras eventuais, gente. Não existe escola. Acho que 1074 eventuais. Pode você trabalhar com professora. Você gostaria que o seu filho trabalhasse com uma professora substituta, eventual? Você que nos ouve. Fica 10 dias, que fica 15 dias e ela é ruim. trocada. Fala a verdade, né? Dói. Um período de alfabetização da criança. E o orçamento pode. O orçamento tem espaço para. E outro detalhe, viu, Francisco? São 5 milhões. A maioria dos educadores, os professores da rede, supervisores e até diretores, pelo que eu pude conversar e pesquisar, são contrários também a essa atitude. Mas são contrários porque não sabe, porque não foi discutido. Ninguém era na audiência pública, era o único espaço que tinha para fazer o debate e ele apresentar. Ele foi em 2 audiências e não apresentou nada. Ele não apresentava nada. Ele fez um discurso vazio. Nós vamos discutir, nós vamos. Sorocaba vai ser a melhor do mundo. Quase isso. Nós vamos fazer a parceria, nós vamos discutir, a rede vai participar. Aí apresenta na coletiva o projeto pronto. Já está o edital e o Conselho foi completamente atropelado. Vocês vão fazer convocação agora? Ou ele será convocado. A audiência da terça-feira era o vereador Martinez que ia dirigir, porque ele é da Comissão de Educação da Câmara. Inclusive ele sabe dirigir, controlar uma audiência melhor, não permite desaforos, os convidados têm que ser respeitados, entendeu? Eu nem gosto de dirigir porque eu gosto de participar, fazer o debate. Eu gosto de brigar. Eu prefiro participar do debate. Diferente, claro. Aí ele não compareceu, atropelou o Conselho, já apresentou tudo pronto na coletiva de imprensa, não teve debate algum com a rede, não teve debate. Tudo que ele vai fazer, reúne diretores e comunica o que vai fazer, reúne supervisores e comunica o que vai fazer. E é um impacto seríssimo que nós estamos fazendo aqui, de gestão compartilhada, com entidades que inclusive passaram no edital. Nenhuma de Sorocaba foi habilitada. Nenhuma de Sorocaba? Nenhuma entidade de Sorocaba foi habilitada, são empresas de fora. E o sindicato que estava presente, nós não fizemos... E algumas na área de saúde, inclusive, não tem expertise em educação? Todas, na área da saúde. Mas é para creche? Isso. Tá. O sindicato estava presente, o professor Salatiel, nós não fizemos uma audiência terça-feira à noite formal, não passamos na TV Câmara e fizemos uma discussão. O sindicato apresentou as entidades que seriam as habilitadas, todas ligadas à área da saúde, de fora, nenhuma de Sorocaba se habilitou. Eu só queria fazer uma colocação. Para essas entidades que a gente não conhece, Kiko, que nós vamos entregar nossas crianças. Nas creches, nas oficinas do saber, que eram estruturas para a educação integral, para o período de educação integral das crianças no ensino fundamental. Todo esse programa foi desfeito.
as classes de educação integral foram desfeitas e as oficinas do saber vão virar creches com entidades que são de fora, que a gente não conhece, e ligadas à área de saúde sem experiência educacional nenhuma. Não é um absurdo essa situação? Por que nenhuma entidade de Sorocaba se habilitou? Nós procuramos, inclusive, numa época, o próprio pastor Jefferson, o apoio da Quadrangular, para que ela assumisse como a Metalac, como o Santo Agostinho, entidades o BOS, creches centenárias em Sorocaba. Não foram habilitadas, nenhuma. Você sabe as cidades dela, não? Tem alguma aí de cidade? Jundiaí, São Paulo, outros lugares aqui que não tem nada a ver conosco. Nós temos uma cidade irmã. Deixa eu dizer o seguinte, você que nos ouve aqui então, o discurso da democracia é falso, absolutamente falso, vindo da boca do secretário. Ele não é da rede, não conhece a rede, não é da educação, não tem o histórico que tem a rede municipal. Aí não se consegue resolver uma rede em 2 anos. Nem 4, talvez. Passaram 2, se passaram 2, não conseguiu apresentar quarto secretário apresentar uma proposta concreta. Que quase caiu a semana retrasada, sim, né? Sim. Mas aí o prefeito recuou, tudo bem. Essa questão que não, o conselho, eu acho que o conselho vai tomar medidas judiciais porque foi atropelado nas suas atribuições, que são dele. Eu quero que o ouvinte entenda a posição da vereadora Yara. Aí tem muita gente vivendo agora um momento de paixão. Entenda, e eu sempre digo o seguinte, Yara, o PT destruiu a economia do país. Pare com isso. Destruiu, você sabe disso que destruiu. Nós estamos num momento político, eu não queria que as pessoas entendessem aqui que a Yara está levando a ideologia para uma eleição federal. A Yara está cumprindo um papel que poucos vereadores fazem nessa legislatura, de fiscalizar, de questionar, né? A Yara não pede emprego, a Yara não pede cargo, ela está fazendo um papel de querer discutir, não simplesmente o contra pelo contra, mas cobrando coerência de que se vai terceirizar, se façam com empresas que têm o perfil para tal, que se tente fazer, é como o caso da saúde, para que fazer concorrência e tenda, ou segurar aquilo que você pode fazer fazer multirão de mamografia, se você podia pegar Santa Casa sem concorrência. Esse é um exemplo que você está dando. E podia fazer aqui. Claro. Para quem então é o seguinte, se você tem câncer, espera o mês de outubro, porque daí nós vamos ter uma campanha do cor-de-rosa, fica tudo cor-de-rosa. Aí você é o seguinte, aí todo mundo vai fazer mamografia, né, no mês de outubro. Quer dizer, se você tiver que morrer antes, morra, mas espera outubro, que daí tem multirão. Tá? Porque com 200 mil reais, você acaba com a fila. Essa informação eu tenho do Padre Flávio, tá? Vai brigar com ele? Não briguem, gente, porque é ele que está conseguindo mudar a tabela do SUS, é ele que ontem foi conseguir 3 creches para Sorocaba, e o Padre Flávio não tem partido nenhum, nem é candidato, tá? Ele é amigo da Yara, do Raul, do Crespo, aliás, é de uma gentileza o Padre Flávio, que ele escreve um texto, ele toma um cuidado em dizer que o prefeito Crespo, porque se não falar, vão ter assessores e vão colocar na cabeça do atual gestor da cidade para gerar ciúme e intriga. É ele quem marcou as audiências, é ele quem levou a secretária da saúde, não foi uma iniciativa do governo, isso não tira o mérito do governo em apoiar, né? É tudo por aí. Então, quando a vereadora Yara está colocando esses questionamentos, não é que ela é contra, porque a Yara sabe que eu acho que se tiver que ter parceria, tem que ser sim na creche. Porque assim, para que você vai licitar, construir, que também pode ter corrupção, né? Não aqui, mas no Brasil todo, né? Demora muito, então, e outra coisa, as crianças crescem, aí muda o paradigma da cidade, porque daqui 30 anos não é creche para idoso. Daqui 30 anos a cidade vai envelhecer, a natalidade está caindo. Então, assim, é esta visão que o Sorocaba tem que ter, né? Então, com o Padre Flávio aqui do lado, né? E essa história da mamografia nós discutimos muito. Quero aqui lembrar a família do Marcos, que é do cemitério Memorial Park, que ele não gosta, mas ele doou um mamógrafo para a cidade de Sorocaba, para Santa Casa, e tantas famílias e tanta gente tem ajudado o Padre Flávio nessa jornada de saúde. Então, assim, não queiram achar que o Padre Flávio quer. Nossa, ele fica bravo da gente ter que chamar, ele vem quase obrigado para cá. Eu vou fazer só uma pergunta. Ontem, dia 25, foi o dia da Santa Casa receber dinheiro. Recebeu tudo que tinha que receber ou não recebeu nada ontem? Não, você já sabe, Padre Flávio, você acompanha os números. Bem, bom dia a todos, aos amigos aqui da rádio. Bom dia. Fiz uma pergunta se o senhor recebeu. Não, exatamente. Eu quero falar aqui de uma forma muito transparente. Estava em Brasília, no entanto, eu liguei para saber a respeito do pagamento. Pelo que eu conversei com o meu tesoureiro e não diretamente com a tesouraria,
da prefeitura, desculpe, com a fazenda, né, municipal, não fizeram o pagamento. No entanto, o meu assessor... orações. Não, o nosso... Não, porque com orações não vão pagar, continua morrendo assessor, gente. Não, eu tenho que falar aqui de uma forma bem transparente. Cadê a prefeitura fala que eu faço fake news e não está atrasado. Só que é o seguinte, você tem que fechar o mês, tem que pagar a conta, tem que pagar a Onco Rio que está atrasada, que o senhor não me informou, mas eu sei. Sim. Então, hoje eu liguei para o nosso gestor financeiro da Santa Casa. Realmente não foi pago ontem. No entanto, ao irem à prefeitura, eles prometeram que segunda-feira, no máximo até terça, eles vão pagar essa última parcela. De quantos mil reais? De 1.900.000, mais quase 3 milhões. Que é de setembro. Não que é a produção. Atrasada. Não, essa de quase 3 milhões e pouquinho, fico com receio de falar o número preciso, faz parte do contrato, porque ela é pós-faturamento do mês. Então isso é um acordo que é feito. Executado. Exatamente, lógico que nós precisamos do dinheiro. Eu procuro, Kiko, na medida do possível, e faz parte da minha personalidade, não é ser politicamente correto, mas eu procuro, na medida do possível, até onde eu posso, o diálogo, a tolerância e tudo mais. Pode ser que um dia isso chegue a um limite que não dê, porque logicamente eu não vou passar por mau gestor, certo? Mas, na medida em que todas as vezes que liguei, sou bem tratado, pedem paciência, há uma questão de fluxo de caixa da prefeitura municipal e assim por diante. Só que é o seguinte, até setembro estava vindo bem, sem atraso nenhum. Não tivemos nunca atraso. Agora que começamos a ter. Boss também. Isso já eu não sei. Eu falei, o próprio Pascoal confirmei. Mas eu posso responder pela Santa Casa que houve, pelo que eu soube, um problema de fluxo de caixa. Falta de dinheiro. Fluxo de caixa é falta de dinheiro, né? Uma semântica da prefeitura fala isso. Por isso que eu digo assim, vamos discutir o orçamento, senhores vereadores, para não faltar dinheiro, né? Exatamente. O que ela não? O que está criando um alarme anterior, como o padre Flávio falou que ia ter a gripe, e todo mundo falou, padre, alarmista. Exatamente, daí isso é verdade. Oxigênio, daí tudo bem. A hora que chega o oxigênio, vai todo mundo tirar fotografia do lado do caminhão do oxigênio. Até então o padre está fazendo um alarme. Não imagine que vai acabar o oxigênio. Só que se ficar 20% num tanque antigo, não dá pressão suficiente. Se você tiver o teu pai, a tua mãe ou você na UTI precisando de oxigênio e for morrer por causa disso, aí eu vou estar sendo arrogante, como eu já fui. Vou continuar sendo em favor da população, em apoiar o padre Flávio, em apoiar as boas iniciativas da área de qualquer cidadão de bem. Bem, eu gostaria de aproveitar e dizer de que nós estamos fazendo o máximo de gestão, né? Mas realmente precisamos desses repasses do nosso POA de 8,5 milhões. Na verdade foi um acréscimo de 700 mil, porque o antigo POA era de 7 milhões praticamente. Só que nós temos o Santa Casa, o Sustentável Pró Santa Casa, que são dois recursos do governo estadual, que eles têm uma característica própria, né? Quer dizer, ela é um pouco carimbada, principalmente na parte da maternidade, né? Da UTI neonatal, e também nós temos a questão aí da radioterapia, 213 mil. Então, na verdade, nós já estávamos recebendo cerca de 7 milhões e 800 mil. Padre Flávio, o senhor teve ontem, só para encerrar essa questão do recebimento, obviamente que se o senhor vai receber semana que vem, que era o dia 25, muito provavelmente o que o senhor vai receber no dia 5, o senhor vai receber novamente com atraso. Então os atrasos começarão a ser recebendo esse recurso. O senhor fica ainda com alguma pequena reserva? Qual é o fôlego da Santa Casa para suportar um atraso? Veja, graças a Deus, sim. A manchete do Gustavo, assim, ela é alarmante, ela é meio Flávio Miguel Júnior, né? Mas ela, assim, é no sentido de ser sério, porque é saúde, é vida. Exatamente, nós tivemos... É colapso, porque é colapso, falta de dinheiro, colapso. Na verdade, nós temos que honrar os compromissos, principalmente com o RH e com os médicos da Santa Casa. É uma folha custosa. Então, de fato, houve um mal-estar,
semana passada, porque os médicos tiveram atraso, né? Isso vai desestimulando sem dúvida alguma, né? Então a gente precisa contornar essas situações. Quanto o nosso estoque de farmácia e de insumos hospitalares, ele é muito bom, né? Não é o ideal para a gestão hospitalar. O ideal para uma boa gestão hospitalar é você trabalhar com uma reserva menor, porque a possibilidade de desvio é menor. Só que eu sou obrigado pela insegurança. Você não sabe se vai receber eu não sei. E depois posso responder criminalmente, porque as pessoas vão estar lá internadas. Tanto é que nunca mais faltou antibiótico, nunca faltou quimioterápico. Chegou gente a morrer por falta de anticoagulante. Sim, mas não na nossa gestão. Sua gestão. Aliás, eu estou esperando a auditoria, inclusive sugerida aí por parte do Executivo, né, questionando quando o senhor faz determinar as cobranças da gestão deste atual governo até a sua retomada. Porque assim, eu não sei qual é a mágica, eu acho que o senhor tem um contato direto, aliás, não são palavras minhas, é do chefe do Executivo, já que o senhor tem um contato direto com Deus, reze para não ter a gripe. Aí eu pergunto, o senhor está rezando no sentido de neste caso específico que eu falava do... Oh, meu Deus, fugiu a linha de raciocínio. Me lembre onde eu estava, meu caro Gustavo Ferrari. Na questão de... pagamento dos médicos, dos insumos. Dos insumos. Exatamente, me lembrei. Quando o senhor assumiu a Santa Casa, existe um contrato que foi executado, elaborado ainda na gestão do atual chefe do Executivo. O senhor baixou o custo da limpeza em metade. Qual é a mágica que o senhor fez? E a farmácia estava vazia. E a farmácia, que era da Melhoramentos Farmácia, ela estava vazia. O senhor tem uma auditoria desse período, porque o senhor também pode ser cobrado, né? Embora eu lhe apoie, né? Sim, de maneira nenhuma, você sabe que eu vou ser transparente. É duro veículo que esconde a situação da Santa Casa, né? Porque a gente, né? Sem dúvida alguma. Íntegro. Isso Kiko, eu quero dizer o seguinte: quando eu estive na Câmara... Tem auditoria desse período? O senhor vai deixá-la pública quando? Sim. Até para cobrarmos lógico, do governo desse valor tão menor. Senão nós vamos pôr o senhor já para gerir a prefeitura. Lógico. Mas imagine se gastar tudo da prefeitura, metade do que gasta. Eu quero só dizer o seguinte, de que quando eu estive na Câmara de Vereadores para fazer a prestação de contas, e inclusive muitos vereadores comentando e falando no microfone porque houve roubos na Santa Casa e citando nomes, e uma hora eu me senti um pouco pressionado. Eu falei o seguinte: olha, os senhores e as senhoras, a Yara sabe porque ela estava lá, podem falar publicamente porque vocês têm imunidade parlamentar. Se eu afirmar que houve roubo, amanhã eu vou responder um processo por calúnia e difamação. Isso compete ao eu Poder não estou nem Judiciário. dizendo que foi um roubo, eu estou dizendo como é que o senhor conseguiu. Sim. Nossa, que negociação é essa? Sim. Que o senhor conseguiu pagar metade Exatamente. do preço da limpeza da Santa Casa? Porque que, aliás, acho que é a mesma empresa que limpa as escolas de Sorocaba. Bem, e essa parte eu desconheço, que seja a mesma empresa. Pois é. Isso eu desconheço. No entanto, não, pode até ser. Porque se for, eu só podia ir fazer a gestão. De que toda terceirização, ela custa mais cara. Então, no hospital inteiro, eu tirei todas as terceirizações, inclusive até a segurança. Segurança a gente gastava 70 mil com então, segurança. O senhor afirma que a terceirização fica mais cara. Muito mais cara. Lógico, né, Kiko? Porque, veja bem, o poder, o dinheiro, quando você faz a gestão, é muito mais em conta. O terceirizado, a empresa, ela vai lucrar. Ela tem que ter lucro. Exatamente, e é justo que ela tenha. Lógico. Então, na Santa Casa, nós atualmente só temos 2 terceirizações. O estacionamento, que nós temos, que é terceirizado, que nós não temos competência para isso, e ficaria seguro, muito mais, envolve o seguro dos carros que estão lá fora. E não é o foco principal da atividade. Exatamente. Né? E a lavanderia. Que nós temos a lavanderia da Santa Casa, no entanto... Segurança também o senhor reduziu, né? Reduzi, tirei a terceirizada, economizei 30 mil reais aproximadamente. Isso significa quanto no contrato total? Uns 30%, 40%? Com certeza, uns 30%. Depois nós tiramos também a terceirização da limpeza, né? Que economizamos aí por volta de 280, 300 mil reais. Tiramos a terceirização da farmácia, né? E assim por diante. Então, é um modo de fazer a gestão.
Infelizmente, mas não tem política, o hospital, né? As pessoas são técnicas que estão nos exatamente, lugares. Nós não temos cargos políticos na Santa Casa. Aliás, fiz a apresentação a todos os vereadores, ao próprio prefeito, serviu um café da manhã na minha casa, foi ele, foi o Eric Veira, foi o Flávio Chaves, fiz a prestação de contas, né, de tudo aquilo que nós desenvolvemos, e estamos trabalhando, estamos criando com o portal de transparência da Santa Casa, fiz a mesma coisa lá para os vereadores e vereadoras. Então nós não temos que esconder nada. A única coisa, eu quero dizer aqui aos rádio ouvintes e a você, que com muito carinho, de que não é que eu seja medroso ou politicamente correto, é que eu tenho a maturidade também de fazer alguma afirmação e amanhã receber um processo, porque cabe à justiça, né? Caberá à justiça sempre. Existem, aliás, 6 inquéritos, 5 na civil e 1 na federal, para apurar o que aconteceu com a Santa Casa. Posso pedir uma parte? Pode, lógico. A cidade aguarda esse resultado do inquérito. Como pode? Aqueles todos que lesaram, que detonaram a Santa Casa financeiramente, estão por aí, sem nenhuma cobrança, não devolveram os recursos. É 50, é 70 milhões que foram desviados. A cidade quer saber. Teve um processo na polícia e agora na justiça. E até na Polícia Federal. Sim, e por que demorando tanto para a cidade ter o retorno dos responsáveis com relação a isso, inclusive para devolver o que roubaram. Foi uma série de equívocos que nós tivemos na cidade, né? No período da requisição houve alguns problemas, a antiga gestão também. Existem coisas que já se tornaram públicas, por exemplo, uma cama hospitalar padrão aqui em Sorocaba da Unimed custa 8 mil, 9 mil reais. Para consertar aquelas velhas, você cobrava 45 mil numa funelaria ali próximo. É uma piada, isso eu posso falar. E ninguém falou, né? Não, isso eu posso Aliás, afirmar. A única pessoa que falou, sabe quem foi, gente? Quem foi o cara corajoso e o único veículo que abriu com coragem, embora tivesse imunidade aquele, quero aqui reconhecer publicamente, foi José Antônio Caldini Crespo, vereador do DEM. Foi esse homem, com a coragem que ele teve, que fez uma denúncia, que a partir dela a Santa Casa abriu. Por isso nós veementemente cobramos do atual chefe do executivo a mesma postura daquele vereador, falando sim na terceira ou na quarta pessoa, tá? Para dizer o quanto ele foi combatente e nos representava e tinha e tem o nosso respeito na medida em que nós queremos que sempre a verdade apareça. E é essa dicotomia que nos assusta na ausência do secretário de Educação, na maneira de conduzir. É só isso, nada pessoal, nada que não se queira efetivamente, como disse o nosso querido Flávio, vamos construir pontes, e a ponte para que ele venha aqui e justifique seja aquele mesmo homem valente e corajoso que sempre foi na vida pública. Flávio, complete. Bem, eu quero dizer o seguinte, Kiko, que para fazermos a gestão hospitalar é algo muito complexo. Eu pude descobrir nesses 2 anos, porque já estou 2 anos lá na Santa Casa, de que a saúde é o filé mignon para corrupção. Sabe, não em Sorocaba, em qualquer lugar. Pega o IANSP do Estado, gente. Exatamente, os funcionários do Estado estão... É por isso que eu digo, os deputados ficam bravos comigo, mas no Estado de São Paulo, gente, é vergonhoso. É vergonhoso. É humilhante. O que os funcionários do Estado usam com esse IANSP. E o pior... E ninguém faz nada. Tapinha na costa e voto, todo mundo pede. E o pior, Kiko, quando a gente fala aí do IANSP, nós precisamos lembrar do seguinte, de que muitos deles do Estado, do funcionário público do Estado, estão internados, eles têm dificuldade de ir para a Santa Casa, porque daí é tido como pessoas que estão ligadas ao IANSP, a um outro plano, e não pode ser atendido pela Santa Casa. E não pode ser atendido. Eu já briguei por isso. Então é uma situação. Ainda esses dias recebi o telefonema de um amigo que estava lá aí numa unidade. A Santa Casa atender, eles repassaram. Exatamente, mas aí que está. Mas existe a Yara, sabe, porque eu participei junto com ela. Imunidade, você pode falar o que acontece, Yara, porque nós não podemos falar. Fala o que acontece. O IANSP é uma caixa preta extremamente. Não, mas fala o que você quer falar, aquilo que a gente queria falar. Sim, e não pode. Extremamente mal administrado. Olha a palavra, o adjetivo. Aqui tem uma gestão em Sorocaba totalmente ineficiente, com nomeações políticas, em nível estadual.
E quem que poderia mudar aqui em Sorocaba? Quem teria força? Não, do Sorocaba eu não sei quem é que mantém força, a direção local. Os deputados, evidentemente. Tá bom. Já conversamos com o governador, foi levado. Agora tem um projeto na Assembleia Legislativa para transformar a IANSP num instituto. Um instituto da área da saúde para os servidores estaduais. Tem caixa preta, tem atendimento que não contempla o Estado. Na região nossa aqui os convênios são péssimos. Eu vou dar um exemplo aqui, isso eu posso falar. Só falar uma coisinha. Nós vamos entrar no intervalo e depois falar de Brasília, tá? Só bem rapidinho. Dos 6, eu acredito que das 104 mil pessoas que compõem hoje aqui o IANSP da nossa região, 104 mil. Incluindo a nossa região metropolitana. Todas as áreas. Tá? Eu fiz um cálculo, tá? Aproximadamente de 5 a 6 milhões. De contribuição deles. Sim, que é descontado da folha de pagamento. O que é repassado para toda essa população aqui da nossa região? 1,5 milhão, nem 2 milhões. Onde vão os outros 4, 5 milhões? Por quê? Porque a imunidade da Yara que pode falar. A Yara pode falar. Alguns poucos convênios aqui na cidade, sempre com problemas. Não tem um hospital de fato credenciado para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então o servidor tem que ir para São Paulo. Outro dia a prefeitura estava negando transporte para os servidores do IANSP fazerem quimioterapia em São Paulo. Então é um drama diário. Vamos voltar a falar dessa história dessa caixa preta do IANSP e cobrar de quem é de direito. E a dívida do IANSP com a Santa Casa. Exatamente. Até hoje não pagou. Mais de 2 milhões. Não nos pagaram até hoje. E por causa dessa dívida do IANSP, é que nós temos bloqueios judiciais também. Nós devemos para médicos, para empresas de insumos e medicamentos hospitalares. Que não fornece para Santa Casa. Exatamente. Podia estar cobrando até mais barato. Exatamente. Os servidores eram atendidos na Santa Casa, só que o IANSP não pagou. Não, também a Santa Casa era uma conversa. Vamos pro intervalo, Kiko Palhaço. Eu só quero mandar um abraço e tomar um café, gente, com o Fernando e a Ângela. Opa, até bati na mão aqui do Fernando. Gente, sabia que eu vou estar na capa do Zenorte e não é porque eu tô viajando? Que agora eu vou sair do Zenorte, gente. Mãe, vou sair do Zenorte. Gente, adorei a live lá. E é diferente ser entrevistado de falar, viu? Um jornal muito legal. Hoje está dando um exemplo do jornalismo em Sorocaba. Obrigado. O Zenorte, e você também. Não, o Zenorte no coração. Vamos fazer uma parceria com o Zenorte. Eba! Querido, Zenorte vai estar todo dia falando assuntos da Zona Norte na rádio. Eita! Se a Ângela deixar, porque quem manda lá não é o Fernando, é a Ângela, tá bom? Gente, Zona Norte, ó, eles estão aqui, olha aqui no nosso. Daqui a pouco a gente vai tomar um cafezinho aqui no ar para encerrar com a Ângela e com o Fernando, que vão estar sempre aqui. Tá bom? Certo. Vamos apreciar esse café aí, Depois Brasília, tá? Padre Flávio vai falar de Brasília, não desliguem. Vamos apreciar esse café Celso com produtos da Padaria Real, especialmente com a dona Maria Aurora Policy, Kiko. É amiga da dona Vera. Dona Maria Aurora tá fazendo aniversário hoje. Ela é mãe do Daniel Policy. Grande abraço, parabéns, dona Maria Aurora, por esse seu dia, por esse seu aniversário. Ana Paula Freire também na escuta aqui do Jornal da Ipanema. Ana Paula Freire, nosso convidado. Abraço. Para este premiadíssimo café Excelsior com produtos da Padaria Real. Eu gostaria agora de falar sobre um evento imperdível que acontece neste sábado. Vai acontecer amanhã, lá na Padaria Real, é claro. O evento é do Café Excelsior. Café Excelsior na Padaria Real neste sábado. Lançamento de uma nova delícia e você é nosso convidado especial para prová-la. Venha saborear um café da manhã na Padaria Real e conhecer o novo Café Excelsior orgânico, moído e em grãos. Neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, na Real Alto da Boa Vista. É o novo Café Excelsior orgânico. Alto da Boa Vista, todo mundo sabe onde fica a Padaria Real do Alto da Boa Vista, na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2650. O produto vai estar à venda também nos principais pontos de Sorocaba a partir da próxima semana. E claro, em todas as unidades da Padaria Real. Então, o Café Excelsior, além do tradicional, do Extra Forte, do Energia, do Gourmet, tem agora também o Café Excelsior orgânico. Questão de tempo para ser premiado também com o melhor dentro desse segmento no Brasil. É neste sábado no café da manhã da Real Alto da Boa Vista. Não perca. Pois não, Paulo Roberto Júnior? Olha, rapidamente aqui, Ercolim, acabo de receber aqui uma nota oficial vindo da presidência do Esporte Clube São Bento, através do presidente Dr. Márcio Rogério Dias, para informar, esclarecer a respeito do assunto que ganhou repercussão nacional com relação à possibilidade do São Bento perder 15 pontos do tapetão por escalar o jogador de forma irregular
Na verdade é o seguinte, o presidente afirma e nos fala que rigorosamente analisa a condição de cada atleta contratado e, nesse sentido, afirma que todos os atletas registrados estão plenamente regulares, inclusive com a ratificação dos órgãos competentes. Não parece oportuno que na reta final da Série B do campeonato sejam criados fatos com o objetivo de desestabilizar as equipes concorrentes. Todas as equipes devem concentrar os seus esforços nas últimas e definitivas rodadas e o Esporte Clube São Bento está confiante de que alcançará os seus objetivos para a temporada 2018. Portanto, aí é a posição oficial da diretoria do São Bento também com relação a este assunto para deixar a torcida um pouco mais tranquila. 9h52. Tá certo, beleza. É importante a participação do Tomás falando sobre este assunto, tranquilizando o torcedor do São Bento. E amanhã no jogo, viu, Paulo Roberto Júnior? Vai ter uma manifestação que nós apoiamos também contra o trabalho infantil. Chega de trabalho infantil, é hora de dar um cartão vermelho ao trabalho infantil. Vão entrar pessoas ligadas a este movimento com faixas, fazendo a divulgação, e aqui a Rádio Ipanema sempre à disposição para eventos como este, né? Quando o trabalho infantil entra em campo, o jogo não é legal. Por isso, a Comissão de Direitos da Infância e Juventude da OAB Sorocaba, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho, estarão neste jogo lançando a campanha contra a exploração do trabalho infantil. Participe e diga não ao trabalho de crianças e adolescentes. Usando o jogo, que é um local de bastante concentração, nós esperamos que esteja, né, lotado de torcedores para fazer divulgação contra o trabalho infantil. Com todo o pessoal envolvido também nesta campanha, esse premiadíssimo Café Excelsior e produtos da Padaria Real. Daqui a pouco a gente volta. São 9h53 agora. Certo, aqui no Jornal da Ipanema tem o oferecimento de Ravides. Neste mês, Corolla XEI por 99.990, mais taxa zero no ciclo Toyota. Consulte condições. E esta meia hora, Jornal da Ipanema tem oferecimento do IDS, uma empresa de médicos, dirigida por médicos. Isso faz diferença. Olha, gente, semana que vem nós estamos convidando o vereador Martinez e o vereador Dini, e em dias diferentes, pra gente estar falando um pouco da Câmara, tá? Um pouco da expertise, como é que funciona a Câmara. Yara, tô preocupado, tá? Nós estamos no final, nós vamos falar de Brasília agora para concluir, depois um papinho rápido com o Fernando e com a Ângela, que vão voltar aqui mais vezes. Orçamento, Yara, existe uma possibilidade, é isso que eu tô questionando, eu tô tentando dar solução. Caixa único para o transporte já deveria até acabar. Se não tem dinheiro mais para investimento, tem que pensar nisso. Diminuir o contrato, avaliar se comprar apostila ou não vai custar mais ou menos. Quer dizer, não tem recurso e vai ficar difícil o ano que vem, é um ano de reformas. Não acredite que se Haddad ou Bolsonaro, gente, o mundo não muda depois de domingo. Esses que estão torcendo, querendo se matar, não muda, gente, tá? É difícil tocar com 15 ministérios, pode ser que... Gente, a hora que virar a urna e disser quem ganhou, as coisas mudam um pouco, tem que sentar no Congresso, não é assim, gente. O padre Flávio vai falar com o Temer, se você gosta ou não gosta dele, nós pagamos, em palavras do Flávio, nós pagamos impostos brasileiros, ele vai buscar os recursos de volta, for o presidente quem quer que seja. São nossos. São nossos recursos. Então o padre não está fazendo política, ele está acima da política, tentando salvar vidas que muitas pessoas que poderiam fazer algo, e a própria imprensa de Sorocaba se omitiu em falar, tá? É esta a minha preocupação, porque eu tenho um respeito enorme, eu tenho assim, um grande interlocutor que eu tenho no governo do atual prefeito é o secretário Eloy de Oliveira, um jornalista competente. Se não faz mais é porque ele não tem autonomia para tal, mas realmente me preocupa, gente, você vê propaganda de ligar para 193 numa página inteira do meu jornal ou de outros, tá? Gente, usa o excelente canal que foi criado nesta gestão modelar, que é a Agência Sorocaba, que é ali que você tem todas as informações. Isso você pode fazer num rodapézinho, num selinho nos jornais de papel e economizar neste momento. Perfeito? Não é crítica pessoal. É perceber, não ter refeitório do prefeito gastando 700 mil reais nesse momento, porque com 200 acaba a fila da mamografia.
Então, essas são situações pequenas, que aí sim importante os vereadores, que na Guarda Municipal, desde 2004, 2008 ou 2007, não tem internamente, dentro do próprio plano de carreira, a ascensão. Mas daí não tem ascensão, tem um amigo vereador. Aí você tira quase 200 guardas municipais, põe um na Secretaria de Governo, põe uns 2 na Secretaria de Meio Ambiente e vamos distribuir, porque lá eles vão ganhar mais e sair dos perigos da rua, né? Agora, qual é a capacidade de investimento para o ano que vem? Que está no orçamento, vereadora, para a área de segurança pública? Quanto é? É 0. Investimento nada. 0? Nada. Na segurança nada. É 0. Talvez é manutenção. Nós precisamos explodir o seguinte, custeio. As escolas mais assaltadas do estado estão aqui. Mas o vereador Manga fez uma lei inconstitucional. Porque o que ele vai fazer? Manga, não estou querendo te criticar, a lei é inconstitucional. A Câmara pôs como constitucional, você não pode criar custo para a prefeitura e obrigar a colocar câmera. Ele cria um debate, né? E talvez ele fale assim, tá vendo, eu fiz a minha parte, o governo não faz a dele. Mas se tá 0 essa possibilidade, tá 0. Então vamos lá, Padre Flávio, como é que foi em Brasília? Obrigado por me orientar aí, meu coordenador. Obrigado. Bem, ontem foi muito bom, foi uma experiência enriquecedora para a cidade de Sorocaba. Fui com a secretária de saúde, a Marina, né? O senhor a convidou, né? Sim, exatamente, eu a convidei e ela teve uma abertura muito grande para estar junto, logicamente também em concordância com o prefeito municipal, porque a Santa Casa, ela não tem autoridade para falar em nome da cidade. E eu tô acima, como você falou, de questões políticas, por isso que eu tenho amizade com todos os deputados, vereadores, não é porque eu sou politicamente correto. Com o prefeito, quem quer que seja. Com o prefeito, né? Com todos. Por quê? E eu tenho que buscar isso, porque mesma coisa agora que está aí essa polarização também, o Dória com o França. Os dois foram visitar a Santa Casa. Então, aqui o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que manter uma linha de diálogo, porque não a minha pessoa física, mas a entidade Santa Casa, a população está acima de questões partidárias, de questões ideológicas e tudo mais. Eu gostaria de poder expressar no microfone, quem sabe um dia, quando eu não esteja mais na Santa Casa, as minhas reflexões próprias, pessoais, né, sobre política e tudo mais. Mas eu não posso, porque eu represento uma entidade bicentenária que cuida dos doentes. Então estivemos ontem em Brasília, foi um momento muito proveitoso, estivemos com o presidente Temer, e aliás a última vez que eu estive com ele, e aqui a IPA deu um grande destaque. Algumas pessoas colocaram no Facebook como que pode o padre indo lá com o golpista, imagine pedir dinheiro lá para Brasília, papapá. Aliás, eu fui com a Yara naquela ocasião com o ministro Barros. Viu o seguinte, o ministro a Yara conseguiu, foi ela que conseguiu do presidente também? Não, a do presidente não foi ela. Porque ela é golpista, né? Ela não. Mas ela tem contato no palácio. Sim. Golpista não. Sim, mas a Yara, aqui eu faço um elogio à pessoa da Yara Bernardi, e é por isso que eu a admiro. Já falei pessoalmente para você, Kiko. Concordamos, né? Aliás, rimos muitos com os áudios dela na Câmara, trocamos os áudios, né? É verdade. E eu admiro por quê? Porque quando nós conseguimos lá com o presidente um apoio de R$2 milhões que se transformaram em 3 milhões que vamos receber agora em novembro, compra de aparelhos hospitalares. A Yara, que é do PT, ela se alegrou. Ela pode ter uma discordância e considerar o Temer um golpista, eu não vou entrar nessa questão, mas ela se alegra. Eu acho que é isso que é importante. Sorocaba tem que evoluir nesse sentido. São os nossos impostos. O presidente da República, o ministro, ele não dá a verba do bolso dele. Essa verba, ela é oriunda dos nossos impostos, independente de quem esteja no comando do governo federal ou estadual, nós temos que ir atrás dessas verbas e dessas negociações. Eu fiz isso, padre, como deputada, eu tentava trazer recursos para essa cidade. Quando houve a expansão da universidade, não ter universidade. Exatamente. Sorocaba. Mas Sorocaba tem uma mentalidade provinciana. Eu sou sorocabano, o meu avô veio do Líbano,
aqui para essa cidade. Eu sabia, para ter essa gestão econômica tem que ser libanês. Tem que ser árabe mesmo, né? Eu amo Sorocaba, tá? Não estou sendo leviano com os sorocabanos, mas aqui é uma mentalidade muito pequena de não ir até Brasília, de não buscar esses recursos. Eu não estou falando do momento atual, eu estou falando uma questão histórica da cidade, sabe? Quando eu estive no Ministério da Saúde... Você conseguiu creche Não, também, eu não consegui creche. O que aconteceu foi o seguinte... projeto em andamento, Quando eu estive ontem, quando eu estive com o presidente... Para a infância. Quando eu estive ontem... Desculpa, é aquele que se cobrava com o Panunzio não fazia, é esse aí? O LIP não fazia. O LIP não fazia. Fazia convênio com o Pró-Infância do ministro o Panunzio fez. O Panunzio fez várias, 17, 19, né? Por ordem judicial, o próprio LIP teve que fazer. Ontem, quando eu estive com o presidente Temer, foi muito amável, nos recebeu com muita alegria. Ele está nesse final de mandato? Ele parecia ontem muito leve, tranquilo. Conversamos, ele tem uma parte que me encanta, que ele é um homem extremamente educado, refinado ao falar, muito delicado. E eu fui falar de vários assuntos com ele. Manuel Davi estava junto. Manuel Davi estava junto, ex-prefeito de Tietê. Muito querido, muito querido. Uma pessoa fabuloso também. PSD, um grande amigo. Sim, ele muito carinhoso comigo também. Abraço, Manuel Davi. A nossa secretária de saúde, a Marina, esteve junto, participou, interessada, lutando por Sorocaba. É uma questão assim de justiça. Adoraria que ela viesse aqui. Traz ela pra cá, conversa. Falo com ela. Fala com ela. Isso é um como ele não tem, eu vou pedir agora pro Ministério Público para ver pra Câmara, para ver se... E nós estivemos lá, a Marina, ela foi levar todas as questões do nosso Teto MAC, né? Mais de 11 Explica anos. O que é Teto MAC? O Teto MAC é que cada município do nosso país, ele recebe uma verba federal por aquilo que ele produz. Se ele passar os 100% da sua produção, esse Teto MAC, ele vai aumentando. Quanto mais serviços uma cidade faz, e quanto mais ela demonstra no faturamento ao Ministério da Saúde, maior é o repasse. Vocês vão aumentar. Esse dinheiro necessariamente não vem para Santa Casa, pode não vir nada, né? O senhor foi pela cidade. Não importa, exatamente. O meu papel de colaborar com a cidade de Sorocaba. É o seguinte, nós estivemos lá, então só voltando rapidamente, com o presidente Temer, o que foi interessante? Eu pedi para ele se ele podia dar um toque para o ministro da Saúde. Na mesma hora ele parou a reunião, já ligou falando, olha aí... Resolve que eles estão indo aí. Então isso é muito importante. Muda, aí, né? Toda a dinâmica. Muda. A outra coisa foi o ministro da Educação, que também eu tinha um assunto particular. E daí... O ministro da Educação, gente, o Padre Flávio está tentando ajudar a nossa universidade comunitária, que é a Uniso, a trazer o curso de medicina, até porque tem um hospital escola, que é a Santa Casa, que aliás vai fazer convênio com outras cidades para fazer vaga de residência médica. Só que o seguinte, eu não posso falar, eu sei, tem político de Sorocaba que atrapalhou, estava saindo da Universidade de Sorocaba. Aliás, historicamente tem político que atrapalha até a chegada da Universidade Federal, porque era a Yara que estava trazendo, não arrumava terreno, então assim, acontece, tá? Quando não vem. Então, a Universidade de Sorocaba, que tinha um encaminhamento correto, teve alguém de Sorocaba que atrapalhou. Não vou falar o nome, é político, tá? O Padre Flávio sabe, também não vai falar, porque foi em confissão, né, esse assunto. Caramba. Mas agora o Padre Flávio deve conseguir caminhar esse projeto porque Sorocaba tem leitos hospitalares necessários para mais uma faculdade de medicina. E tendo uma figura séria na Universidade de Sorocaba, como nós temos figuras sérias, será um curso sério, não um curso de brincadeira, um curso para ser fábrica de diploma de médico, mas um curso com qualidade para uma cidade do porte de Sorocaba. Então, Padre Flávio, como foi Padre Pieroni há muitos anos atrás, antes da faculdade ir para a PUC de São Paulo, foi feita em Sorocaba. E agora o Padre Flávio caminha com o Dom Júlio, tá? Dom Júlio é um grande bispo que nós temos, dá todo o apoio discreto, mas está atrás das atitudes do Flávio, tá? Exige que o Flávio não use o nome dele, e aqui eu quero fazer a minha homenagem ao Dom Júlio, que é o nosso bispo arquidiocesano, que merece todo o nosso respeito e consideração, e com certeza trará e deixará para a história, no seu bispado, na sua gestão aqui na Arquidiocese de Sorocaba, esta faculdade de medicina que não é para ele, é para todos nós da cidade. Então eu sei que o senhor vai conseguir, vai sair essa universidade. Vamos lutar muito por isso. Então, ao saber disso, o prefeito Crespo
me fez o pedido, já que eu ia até o ministro, porque foi de última hora. As coisas ontem foram se encaixando misteriosamente, e aí eu vejo a graça. É Deus, é graça de Deus. Cara. É incrível, como que pode? Mas também não fique dormindo, só que Deus não ajuda, né? Lógico, a gente trabalha. Tem que ter o lado libanês. Da outra vez que a gente foi para Brasília, deu tudo certinho. Exatamente. É uma energia boa. É uma coisa que flui, porque veja, como que pode? Às 10h30, eu tendo audiência com o presidente da República, 12h30 com o ministro da Educação e às 14 horas com o ministro da Saúde. Quer dizer, só pode ser uma ação divina, tá? Graça de Deus, logicamente. Por que você acha que todo político é tirar foto com o senhor na véspera da eleição? Força divina sua. Logicamente, não, de Deus. Deus, claro que de Deus, mas não trabalha, porque daí Deus não ajuda quem não trabalha. Tive que trabalhar. Deus ajuda quem cedo madruga, meu filho. Exatamente, a gente tem que lutar, suar. Quer dizer, você paga, você tem que trabalhar. Deus não vai ajudar quem não se empenha, né? Então, a partir disso, o prefeito Crespo, e como secretário também de Educação, pediram que, ao saber que eu estaria com o ministro da Educação, eles pediram que eu fosse ver a possibilidade de agilizar a liberação de 8 creches para Sorocaba, que estão em processo de aprovação. Então, eu não fui conseguir nada. Para a infância. Exatamente, eu não fui fazer nada. É toda a gestão do governo municipal, mérito do prefeito. Eu só fui fazer um pedido para agilização. Por que você se preocupa tanto em falar do prefeito para não causar estresse? Porque senão você está querendo aparecer, exatamente, né? Poderia dar impressão que eu quero deixar claro. Você é mais que o prefeito? Claro que não é. Ele está com a caneta, ele é eleito. Tanto é que eu quero deixar bem claro, como eu já falei que eu nunca serei candidato a nada, justamente por causa disso. Você não dá a impressão que o seu cunhado já é o tesoureiro do meu partido, pelo menos eu tenho alguém da família comigo. Pois você não vem que mesmo, trabalha no seu grupo, o grupo Pagato há 30 anos, né, junto com o seu tesoureiro do nosso PSD. É verdade. Ele está há 30 anos, vamos pensar em outra coisa. Então foi muito importante. Depois tivemos com o ministro da Saúde. Não foi indicação sua, não, né, para ele vir pro partido? Vamos falar, hein? Não foi. Imagina, eu tenho amizade com ele há 30 anos. 30 anos aí de amizade. Depois tivemos com o ministro da Saúde, a Marina brigou pela cidade na reunião, achei que foi muito interessante. Ela é muito aguerrida. Ela é, realmente. Ela é muito aguerrida. Então aqui parabéns à Marina, porque realmente eu pude perceber lá, quero dar esse testemunho, que ela realmente se empenhou na reunião com o ministro. Nós pedimos, fizemos várias, porque funciona o seguinte, o ministério, a Yara pode falar porque ela foi deputada federal, funciona o seguinte, você tem que, muito mais do que o ministro, são as pessoas certas dentro do ministério. Porque eles não mudam, o ministro muda. Exatamente. Então o que aconteceu? O forte da reunião não é quando você está com o ministro. Desde a assessorista até a assessoria que está ali do lado. Mas são os funcionários de carreira que vão tocar o ministério, os programas, os projetos. O ministro toma decisão. O resto, alguma deputada fazia isso o tempo inteiro. Por exemplo, trazer recurso para o GEPAS, conseguir o GEPAS tivesse o certificado de UNACOM para trabalhar com câncer. Foi um trabalho assim o tempo inteiro com os funcionários de carreira que vão tocar o que o ministro decidiu na educação mesmo. Exatamente, daí você pega. Vamos precisar encerrar. Lógico. Sai a nossa faculdade de medicina? Bem, qual é a tua inspiração nesse sentido? Olha, é o seguinte, houve por parte do presidente Michel Temer. Tem características técnicas para isso. Certo. Porque ele funciona como edital. Isso. No mês de abril, o presidente fez um edital que por 5 anos não vão abrir mais cursos de medicina. No entanto... O senhor tinha sido protocolado antes. Exato. Nossa, isso é muito ligeiro, Kiko. E ter a gente com mão grande para atrapalhar lá. Né? Certo. Então eu tenho 2 protocolos que são anteriores. Então existe uma chance porque o protocolo ele é anterior e ele pode abrir sim um novo chamamento. Claro. Então eu fui brigar por isso. Acho que Sorocaba merece, né? A última faculdade foi em 67 anos atrás. 67 anos atrás. Nós estamos no estado de São Paulo, que com a nossa região metropolitana, nós somos... Médico leito é muito menor. Em número de
de faculdade de medicina, para uma região de quase 3 milhões de habitantes. Tem os leitos de Votorantim, inclusive, que não se somam, né? Exatamente. Somar, então só eles então é muito importante a gente trazer e lutar por Sorocaba, né? E também a Uniso, o próprio arcebispo é o moderador, claro, né? Isso funcionaria. Né? Exatamente. E também isso nos ajudaria a termos hospital-escola com maior capacidade. Flávio, eu quero que você volte a falar aqui. Padre, fala da novena de São Judas Tadeu. Tá bom. Esse convênio para ser um hospital-escola Santa Casa é com uma faculdade fora. Não é que tem gente já falando que a PUC pode desfazer convênio com o regional, coisa desse tipo. É uma outra faculdade, né? Exatamente. Qual a faculdade Uniso, que é? Sim, a Uniso, ela quer criar o curso de medicina. A própria universidade. Mas já tem um convênio feito com uma faculdade para ser hospital-escola aí, né? Não, nós temos já aqui uma experiência. Estamos o ano que vem a Mandique já vai mandar. São Leopoldo, Mandique e Campinas. Isso, São Leopoldo vai mandar 6 alunos para a parte de psiquiatria. Depois nós vamos ter também a Unibrasil, acho que aproximadamente 60 alunos o ano que vem, tá? Por quê? Porque os estudantes de medicina, eles estão tendo um grande problema de terem hospitais completos. E o nosso é completo, porque ele já tem para o estudo, não é nem para residência, né? Já é na atuação. Que ótimo. Isso é muito importante e enriquece a população. E eles vão, inclusive, fazer uma parceria. Eu falei com a Marina, ela foi quando a Unibrasil esteve aqui, nós chamamos a secretária de saúde, a Marina, na Santa Casa, ela participou da reunião. Por quê? Porque, inclusive, esses residentes... Sabe, Flávio, o problema não é só a atitude. Na verdade, quer dizer, a gente precisa de cabeça, com mente aberta, a hora que toma o poder, a possibilidade de gestão, de abrir a mente e parar com questões de coisas tão pequenas e ampliar um debate, chamar a Yara, chamar as pessoas. Essa sua atitude, ela é modelo para quem está no comando de qualquer instituição, né? É isso que eu acho que a gente tem que fazer. A grande reflexão é essa, né? Eu pensei em você hoje, Flávio. Deixa eu só eu queria passar um trecho, gente, rapidinho, tá? Eu sei que eu tô avançado da hora, mas eu não vou deixar de passar, porque eu acho assim que ele vem numa questão de valores. É que eu não sei se eu vou achar aqui no histórico que eu estava ouvindo pela manhã, que está aqui na minha biblioteca. Eu já vou encontrar. Posso perguntar uma coisa, padre, enquanto isso? Olha. E com relação ao teto, padre Flávio, conseguiu alguma coisa de concreto de aumentar o teto de repasse para Sorocaba? Sim, com a secretária Marina, na hora que nós estamos conversando com o ministro da Saúde, a questão do faturamento, nós faturamos mais, portanto essa é uma das condições. Então acho que a semana que vem, ou na outra, não, vai ser na outra, uma das nossas equipes novamente vão até Brasília, tá? E agora com a radioterapia, o acelerador linear, também aumenta o teto MAC. Vai atender mais, vai ter, né? Sim, vai aumentar o teto MAC também. E aí, há uma questão muito importante, a Secretaria da Saúde melhorar o seu empenho no faturamento, né? Porque ao longo dos anos o faturamento não foi muito bem feito, isso atrapalhou um pouquinho. Inegável, né? Enquanto estava se preocupando em comprar uma maca por R$40 mil, não está preocupado em Brasília aumentar o teto MAC, né? Fazer empréstimo para acelerador linear com o governo de São Paulo e o dinheiro sumir e não se comprar o acelerador linear. É o que acontecia, é o que houve total e completo silêncio de autoridades, mídia, sociedade civil se calou diante de um descalabro que aconteceu na Santa Casa. O tempo passou, é uma outra hora. Quero agradecer muito a presença do padre Flávio, da Yara, vocês voltam. Eu vou falar, vou encerrar antes disso com o Fernando. Eu estava ouvindo aqui no Saber Filosófico, eu quero ver se já está no trecho, eu queria compartilhar com vocês um tema tão importante. Olha. Em que lugar elas tiraram? Primeiro, todo mundo tirou em primeiro lugar. Aí não tem graça. Que vitória é essa? Ou seja, a vitória só tem graça quando teve 999 derrotados. Aí a tua vitória tem graça. Nós não aprendemos a ganhar aprendemos a ganhar sobre. Percebam, todo mundo protesta contra o sistema social. Isso Platão dizia. Será que está protestando contra o sistema ou a posição que ele ocupa nele? Ou você queria um sistema igualzinho a esse, só que você estaria numa posição melhor, do lado dos vitoriosos? O que é realmente que você gostaria? Mudar tudo ou só mudar a sua posição nesse jogo? Porque se tivesse que ganhar com todo mundo, não teria motivação. Cuidado, porque essa motivação condicionada à vitória sobre os outros não tem viabilidade de felicidade humana a esse preço. Tem que ter um derrotado para te invejar, senão não tem graça.
Não dá, isso não funciona. Agora, isso está enraizado, que não é brincadeira. Continuando, quase acabando. Eu vou prometendo, ela acredita. Tá quase acabando, tá? Então hoje perdemos a universalidade, cada um pensa em si, o egocentrismo, felicidade como um fim em si e não a condição humana como fim, aí começa a querer a felicidade a qualquer preço, grau de controle social sem precedentes, você vai dizer, não, hoje somos livres, nunca houve tanta pressão de mídia, tanto condicionante e tão raramente ideias próprias. Cada passo que você dá na rua tem condicionantes à sua volta e você não sabe se proteger. Isso faz com que você não tenha base de sustentação para os valores. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso rápido. Eu coloco uma arma na cabeça dela e digo, seja honesta. Ela vai ser, porque eu estou pressionando. Tira a arma, ela vai ser qualquer coisa. Valores presumem capacidade de escolha mental, ideias próprias. Eu posso ser 10 coisas, escolhi ser honesta. Isso tem valor. Se você não tem escolha, porque está condicionado até o fio do cabelo, você não tem valores. Você tem uma coerção social, um modismo social. Faz porque todo mundo faz. Ou seja, tira as bases dos valores quando o ser humano não tem ideias próprias. Ideias descartadas sem serem vividas. Já falamos bastante sobre isso. Bom, todos esses atributos que já falamos e moral da história. Seja humano e será feliz. Tem uma passagem que eu não falei em nenhum momento sobre ele, mas só terminando já, de Khalil Gibran, o profeta, quando ele fala sobre o comer e o beber. Que ele diz que quando vai comer algum vegetal, algum animal, ele sempre faz uma pequena oração. Pela mesma lei que te imola, eu um dia serei imolado. E tanto a tua vida como a minha vida contribuirão como oferenda para vidas maiores e mais amplas no futuro. E quando nós fizermos isso, a minha vida, a tua vida e todas as vidas serão justificadas. Vocês imaginam isso? Justifica tudo que veio para trás. Eu fico pensando, tantos animais, tantas plantas que eu sacrifiquei pela minha vida, e a minha vida não vai alimentar nada nem ninguém. Isso é um prejuízo para a natureza. Estou furtando a natureza. É má gestão de recursos públicos fazer isso com a minha vida. E por fim, só para concluir, gosto muito de poesia. Percebam, Gibran, com uma frase dessas, ele fala mais do que muito compêndio. Por isso que eu digo que os poetas são muito desumanos, porque eles não têm piedade com a mediocridade alheia, né? A gente fica falando uma hora, ele vem com uma frase de estudo. Essa frase de Miguel de Unamuno eu também acho linda. As raízes das árvores com águas do céu sonham. As raízes do homem sonham com águas do céu também. Que são valores, virtudes, sabedoria. As águas do céu, que são a chuva, alimentam as raízes da árvore. As águas do céu, que são os valores, alimentam as raízes do homem. E se não tem isso, não tem felicidade possível. Felicidade do ser humano consiste em ser humano. Uma flor desabrochando na primavera é linda, um sol nascendo pela manhã é lindo, porque faz o que corresponde ao sol e faz o que corresponde às flores. Um ser humano, tendo valores, virtudes, sabedoria, faz o que lhe corresponde. Eu te garanto que é tão lindo quanto um desabrochar de uma flor ou o nascer do sol. É sacralização, função de dar sentido. Ele faz o que lhe corresponde no esquema da natureza. E ninguém pode ser feliz se não sendo aquilo que é. Não existe outra forma. Seja humano e tudo mais será dado por acréscimo. É isso, gente. Muito obrigado. Bonito, né, gente? Não é bonito? E aí quando a gente defende... opa, pulou aqui, Gustavo, deixa eu já te colocar aqui. Tá aqui nos meus recentes, tá? Eu vou ver a autora. O canal é o Saber Filosófico, tá? Na verdade, deixa eu dizer o seguinte, o canal é Nova Acrópole, tá? No YouTube entra no Nova Acrópole e o texto é especificamente a filosofia aplicada, tá? E esse tema especificamente, o título é Felicidade, o que pensam os filósofos, tá? É a professora Lúcia Helena Galvão que foi convidada a falar sobre a felicidade, segundo as reflexões dos filósofos das várias épocas pelo International Happiness Forum, né? Essa palestra é dada em público externo que vem em geral e não conhece muito sobre o nosso canal e foi filmada ao vivo. Tá bom? O evento tem por discutir a felicidade e o bem-estar com base numa abordagem que estimula o diálogo entre as diferentes áreas do saber, tá? Talvez o que a gente não precise é aula de moral e cívica. Talvez a gente devesse criar nas escolas brasileiras a discussão sobre filosofia
e ética, muito mais do que educação moral e cívica ou qualquer coisa do gênero. Então, quando a gente se preocupa, quando vai tirar a árvore da Avenida Itavuvu, é nesse nível de reflexão que a gente quer. Não é contrário a A, a B, é fazer as coisas certas da maneira certa, dar um pouquinho mais de trabalho, pode demorar um pouquinho, pode superar um mandato deste ou daquele, mas vai se fazendo a coisa certa e, acima de tudo, não fazer porque tá com a arma na cabeça, mas está fazendo com o diálogo. E a moral e a ética são questões muito importantes, e que bom que nós estamos vivendo um momento em que muito se fala, muito se aprende, mas pouco se aplica, em especial naqueles que detêm um poder maior. E é dessa forma que a gente vai se indignando aqui na Ipanema.